Acabei de ganhar um presente aqui que vocês não viram no ar, né? Estamos de volta. Olha só, gente, estamos com um convidado especialíssimo, né? A gente já está aí ao longo das últimas semanas divulgando essa participação aqui no programa. O programa é muito especial e a gente fica contente, inclusive, que a gente possa contribuir para que a sociedade tenha acesso a discussões como a que a gente vai ter aqui hoje na cidade, a discussões como essa que tem sido feita aí ao longo do país inteiro. Que o estado do Rio de Janeiro acabou sendo aí um precursor nessa luta pela defesa, né, do direito do brasileiro aí, que tem na figura do mero aborrecimento, que a gente até já tratou aqui, um grande problema para esse nosso país, né? Nós estamos tendo o prazer de receber hoje aqui nos nossos estúdios, vai ter uma agenda muito positiva e muito extensa aqui no nosso município, muito legal, né? Inclusive faz parte de uma turnê da Jornada Jurídica da OAB Rio de Janeiro. Estou recebendo mais uma vez o Dr. Rodrigo, presidente da OAB aqui em Teresópolis, meu amigo Genilton, que está aqui, já virou teresopolitano, já consegui conquistar ele aqui para a cidade, né? Estamos tendo o grande prazer de receber o professor Marcos Dessone, que é, né, o criador de uma teoria que tem revolucionado e tem feito com que o direito de muitos brasileiros seja resguardado de verdade, né, contra essa prática aí, né, do mero aborrecimento, que acabou sendo bastante nociva, né, em muitos segmentos. Doutor Rodrigo, primeiro eu queria que você fizesse as honras, né, da OAB Teresópolis, fizesse um pouco da apresentação do professor Marcos, que a gente sabe que tem, né, uma importância muito grande no país e é para a gente um grande prazer recebê-lo na cidade, né, doutor? Sem dúvida, Anderson, o professor Marcos Dessone desenvolveu, dentre outras teorias que já tinha desenvolvido anteriormente, né, essa teoria do desvio produtivo do consumidor, e que ele vai explicar, mas que está servindo para a gente combater essa teoria do mero aborrecimento e demonstrar que a vida do cidadão, o tempo de vida é irrecuperável. É o que ele vai dizer, uma das coisas que ele deve dizer. E às vezes fica banalizado, né? Então pessoas como professor precisam ser homenageadas sempre por fazer esse combate, né? E de forma jurídica e doutrinária, que seja levado aos tribunais para a sua aplicação. Isso tem acontecido, né? Acho que já estamos com mais de 20 tribunais no país aplicando, o próprio Superior Tribunal de Justiça, e isso é um trabalho do dia a dia que certamente vai servir para combater a jurisprudência defensiva, né? E aí ele vem hoje para falar com a gente aqui na TV, vai ter um evento daqui a pouco, que a gente vai ter um almoço onde ele vai autografar as obras, que é esse livro que vai ser mostrado, e mais tarde tem palestra novamente, né? Então ele está rodando o estado, então a gente precisa agradecer muito esse trabalho, essa dedicação a essa causa, né? E a Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Teresópolis, é muito grata por isso e o parabeniza pelo excelente trabalho. Agora, professor, a gente estava falando aqui em off, né, que a gente tem uma missão de tentar explicar isso para o telespectador de uma forma normal, né? Eu sei que o seu público normalmente é de advogados, estudantes, né, profissionais da área do direito. Já é difícil explicar para essa galera o que acontece, imagina, né, para o público de uma forma geral. Mas é algo que envolve o dia a dia do brasileiro de uma forma geral, né? Porque essa cultura do mero aborrecimento trouxe, de fato, né, muitos prejuízos. E como o Rodrigo disse muito bem, né, a perda desse tempo de vida é irreparável, né? Eu queria que o senhor tentasse explicar para o nosso telespectador em casa, como um professor faz sempre, né, um pouco do que constitui esse mero aborrecimento, né, essa cultura de decisões que utilizam o mero aborrecimento como primazia do julgamento e de que forma a sua teoria tem mudado isso nesses julgamentos, professor. Sim, bom dia a todos. O que acontece? O brasileiro, né, diariamente passa por situações em que ele recebe em casa um produto com defeito, né, ele contrata um serviço, aquele serviço é mal prestado, ele é vítima de práticas abusivas, como, por exemplo, receber em casa um cartão de crédito que ele não solicitou, né? E que muitas vezes acaba que a operadora, né, a administradora, acaba forçando que ele utilize aquele cartão por algum tipo de estratégia de marketing, e ele não quer aquilo, e quando descobre, tem já uma fatura cobrando por uma anuidade, ele não paga, porque não tem obrigação de pagar mesmo, mas daqui a pouco o nome está negativado. Enfim, essas situações que eu chamo de problemas de consumo, são problemas ilícitos, né? Que são contrários ao direito, são contrários à lei,
esses problemas acabam acontecendo todos os dias com todos nós, porque todos somos consumidores, e o Código de Defesa do Consumidor, que é a nossa lei de regência da matéria, ela impõe a todo e qualquer fornecedor, entre tantos deveres, né, sanar esses problemas. Porque falhas acontecem, claro, né? Problemas acontecem, é normal que aconteçam. O que não se pode admitir é que, diante de um produto com defeito, um serviço mal prestado, ou um envio de um cartão, por exemplo, ou uma cobrança indevida na sua conta de telefone, que o fornecedor resista, né? Que ele se esquive de dar uma solução àquele problema, porque a lei impõe a ele a solução do problema. Então, frequentemente, nós verificamos que todos nós, consumidores, né, enfrentamos esse cotidiano de situações, né? Acontecem os problemas e os fornecedores, de alguma maneira, ou ficam inertes ou resistem a dar uma solução que a lei impõe a eles. O que acontece nessas situações? O consumidor é induzido, né, a tentar resolver esses problemas de consumo, fato que deveria ser da atribuição do fornecedor, claro, como eu disse. Mas o consumidor, por uma série de razões que não vale a pena entrar aqui, ele é induzido a tentar resolver os problemas. Aí começa o que a gente chama de via crucis. Começa uma peregrinação do consumidor na tentativa de resolver aquele problema, na tentativa de cancelar uma cobrança indevida, na tentativa de fazer com que aquele cartão de crédito que ele não solicitou não lhe seja cobrada anuidade, né? Aquele serviço que foi mal prestado, que o sujeito vai voltar, o profissional vai voltar 2, 3 vezes à sua residência, às vezes não quer marcar horário, diz, eu volto lá em horário comercial. Enfim, a tentativa de resolver esses problemas, né, que não deveriam existir e aos quais o consumidor não deu causa. Então, começa essa peregrinação do consumidor na tentativa de sanar, de resolver esses problemas, e nem sempre os consegue resolvê-los. E quando há necessidade de levar o caso aos tribunais, porque, como eu disse, em certas situações os problemas tornam-se insolúveis, né, pela resistência ou pela inércia do fornecedor, o consumidor é obrigado, vê-se forçado a levar isso para a justiça. E ainda depois de ingressar na justiça para discutir aquilo que é óbvio, que é um direito óbvio, claro dele, né, passa lá 2, 3, 4, 5 anos, né, submetendo-se àquele longo e desgastante processo, para ao final, né, em geral, ter uma sentença reconhecendo o ilícito, mas muitas vezes, como vem acontecendo nos últimos anos, dizendo o seguinte: olha, realmente o fornecedor não poderia ter feito isso, né? Quando se trata de uma cobrança indevida, às vezes a justiça determina a exclusão daquela cobrança, mas no que toca à condenação em danos morais, né, muitas vezes a justiça diz, olha, esse caso aqui trata-se de meros dissabores, de meros aborrecimentos que fazem parte da vida do consumidor. Isso é normal, isso acontece e não é um dano moral indenizável, porque é um pequeno dissabor. Eu venho com a teoria dizendo que, na realidade, dissabor ou aborrecimento é um sentimento negativo, no caso qualificado por mero, né? O que quer dizer mero? Uma coisa simples, trivial. Quer dizer, seria um sentimento negativo que o consumidor tem nessas situações de peregrinação, porém, segundo os tribunais, muito pequena, muito trivial, portanto, não seria um sentimento negativo indenizável, né? Acontece que nessas situações de peregrinação do consumidor na tentativa de solução, inclusive submetendo o seu processo judicial, não é a integridade psicológica e nem física o bem da vida que é atingido. Então não há que se falar em sentimento negativo nessas situações, porque o principal bem jurídico, como nós dizemos em direito, ou seja, o principal bem da vida que é atingido, que é lesado nessas situações, não é a integridade nem psicológica nem física, mas sim o tempo. O tempo de vida, porque o tempo de vida das pessoas... A pessoa perdeu empreendendo ali naquela exatamente. jornada, né? E a questão toda é que o tempo de vida, né, a duração da nossa vida, ela é finita, inacumulável e irrecuperável. Então, qualquer parcela de tempo, né, subtraída de nós consumidores é um prejuízo temporal efetivo, porque você não recupera mais esse tempo que você perdeu em 2 horas, em 5 horas, em 10 horas, reclamando e tentando solucionar aquele problema que não deveria existir, ao qual você não deu causa, né? Verdade. Agora, mas não é só tempo. A questão é que o tempo é o suporte implícito da vida. Quer dizer, o tempo suporta a nossa vida e a vida se constitui de atividades existenciais.
O que é viver? É trabalhar, é estudar, é conviver socialmente com a família, é ter descanso, é ter lazer. Então, se o tempo suporta a vida e a vida se constitui dessas atividades que eu chamo de existenciais, na realidade, todas as vezes que você perde tempo, né, você está deixando de realizar alguma atividade existencial, né, para as quais você nasceu para realizar, você deixa de realizá-las, né, em detrimento de ficar reclamando, de ficar correndo atrás de um direito que nitidamente é seu e que o fornecedor está recusando uma solução àquilo. Então, a teoria do desvio produtivo do consumidor, que está materializada neste livro, né, ela traz esse contraponto dizendo, olha só, não há que se falar em sentimentos negativos, em aborrecimentos, porque não é a integridade psicológica nem física o que é atingido, lesado nessas situações, mas sim o tempo de vida e as atividades existenciais. São questões objetivas. Né? Questões objetivas. Então, a gente, de uma certa maneira, espanca essa jurisprudência, que ficou chamada de jurisprudência do mero aborrecimento. Para o nosso ouvinte que não sabe, jurisprudência são essas decisões repetidas, reiteradas dos tribunais brasileiros no mesmo sentido. Né? Então, a jurisprudência do mero aborrecimento, como ficou chamada, são essas decisões dos tribunais brasileiros dizendo, olha, essas situações elas representam apenas um dissabor que faz parte da vida. Eu digo não. Essas situações representam um dano existencial que tradicionalmente é chamado de dano moral, no caso um dano moral lato sensu, em sentido mais amplo, que é sim indenizável. E mais, é indenizável sem necessidade de prova, de comprovação do prejuízo. Porque o prejuízo, ele está íncito, ele está colocado nas próprias características do tempo. Alguém precisa provar para a justiça que o tempo é finito, inacumulável e irrecuperável? Não há necessidade. Não há necessidade. Então, a gente, num processo judicial, nesses casos, você prova os fatos. Prova os fatos. E não o prejuízo. Verdade. Você prova que perdeu tempo e que deixou de realizar atividades. Agora, gente, você vê como é bom a gente ter a explicação do professor, né? Eu tenho certeza absoluta que você conseguiu entender, né, e percebeu o quanto a gente estava sendo realmente lesado, né, quando havia uma decisão nesse sentido, né, de definir a possível indenização moral apenas um mero aborrecimento. E quanto prejuízo a gente recebe. Eu queria perguntar aos senhores, né, e aí a pergunta é extensiva aos três, eu gostaria até que o Rodrigo começasse falando. A gente tem aqui... eu considero um reconhecimento da falência dessa defesa por parte dos tribunais, que são aqueles rankings, né? O Tribunal do Rio de Janeiro tem aquele ranking das empresas mais demandadas, né? E aquele ranking ele não se altera. Se você fizer um acompanhamento lá, você vai ver que são sempre as mesmas empresas, recorrentemente lá, como as mais demandadas. Ou seja, há uma prática de desrespeito mesmo, né, àquele direito até aos nossos consumidores. Eu sei que é uma coisa muito mais profunda, mas eu queria que vocês falassem rapidamente sobre isso, né? Não há de se pensar em algo, por parte até dos próprios tribunais, de que esse ranking, que na minha opinião é vergonhoso para o próprio tribunal, né? Porque as empresas continuam fazendo o desrespeito a ponto de termos expressos, né, para determinadas empresas. Como é que a gente pode pensar em uma solução? Eu sei que é difícil também, né, falando especificamente, doutrinariamente, até legalmente, ter uma solução para isso, mas os senhores não concordam que é realmente uma certa falência dos próprios tribunais em ver que aquelas empresas continuam recorrentemente sendo repetidas ali o tempo todo? Rodrigo. Com certeza, olha só. Foi criada essa jurisprudência, súmula 75 do Tribunal de Justiça, a jurisprudência, né, as decisões do mero aborrecimento, para esvaziar o Tribunal de Justiça. As empresas que participam desse ranking foram premiadas com essa jurisprudência do mero aborrecimento. Isso realmente é um reconhecimento da incompetência, não é incompetência no sentido formal da palavra. Sim. Porque eles não se viram em condição de resolver ou não quiseram resolver e quiseram esvaziar, invertendo a situação, como se o consumidor é que fosse o malvado da situação. Exatamente. Por quê? Aumentou o volume de processos e de trabalho. E de despesa, porque a justiça é uma coisa que tem despesa. E, via de regra, juizado especial não tem custas. Então, como não arrecadava, entenderam por bem esvaziar o juizado especial, com todas essas funções. Quando a solução seria o contrário, fazer como fez a Justiça do Trabalho.
A Justiça do Trabalho doutrinou as empresas a cumprir a CLT e a respeitar o trabalhador. Com punições severas. Com Sim, punições exatamente. Ninguém brinca. Claro. Empresa nenhuma dessa do ranking brinca com a Justiça do Trabalho, não. Os advogados trabalhistas que vão para a Justiça do Trabalho são os mais preparados que existem. Sim. Os prepostos são os mais preparados. E para o juizado eles mandam alguém que ele contrata como audiencista e um preposto que não sabe de nada. Porque não vai adiantar absolutamente nada se a gente fizer o depoimento pessoal e o preposto não souber responder. Então, a Justiça nivelou por baixo a punição, quando, na verdade, tinha que fazer um escalonamento para essas dos rankings e aplicar cada vez mais uma punição mais severa. E não dar expressinho, como tem da telefonia, como tem de banco. Isso são excrescências que o nosso Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e provavelmente outros fizeram para reduzir trabalho e reduzir despesa. É verdade que havia abusos. Algumas pessoas abusavam do direito de ação, de se judicializar a coisa. Claro. Mas para essas pessoas, o nosso Código de Processo Civil, a Lei 9.099... já traz reformas aí importantes nesse sentido. Tem mecanismos de coibir. Litigância de má-fé, condenação em honorários. Isso não foi observado pelo nosso tribunal. Que, na verdade, ele precisava pesar mais a mão contra essas empresas ao invés de aliviar. E ele fez o contrário para ter menos trabalho, porque hoje o consumidor percebe que não está sendo aplicado, que está sendo aplicada a súmula 75 e não está sendo aplicado o desvio produtivo, que a gente espera que passe a ser cada vez mais, porque daí isso é o nosso trabalho, e a vinda do professor ao Estado, que ele é do Espírito Santo, né? O trabalho da OAB e tem que ser o trabalho da advocacia, continuar entrando com ações, defendendo a tese do desvio produtivo, defendendo a tese do direito do dano moral bifásico, que é defendida pelo ministro Sanseverino do STJ, também divulgado aqui, que o desembargador Alcides da Fonseca Neto esteve aqui com a gente falando disso. Então, é o nosso trabalho fazer cada vez mais e não de se conformar. Mas a gente tem o direito de surgir contra esses fatos, né? E de se sentir realmente ultrajado. Exatamente. Prática, né? Porque hoje a gente tinha aqui uma juíza que analisava a coisa detidamente caso a caso, não nivelava por baixo, e nós tínhamos 20 mil processos em um juizado. Hoje, com 2 juizados especiais, é capaz de não ter 10 mil nos dois. Né? Acho que se tiver 8 mil nos dois é muita coisa. Então, não é essa a justiça, não é esse o juramento que se faz quando se ingressa na justiça. Né? Pelo contrário, né? O acesso à justiça deveria ter sido garantido. Ampliado. O tribunal chegou à conclusão que é uma justiça para pobre e que não vale a pena. Ele não investe em juizado especial, não quer a demanda do juizado especial e vem de cima para baixo. Coisa diferente do que fez a Justiça do Trabalho. Ninguém brinca com a Justiça do Trabalho. O caminho da Justiça do Trabalho foi o inverso. Né? E a gente eles tinham que usar esse exemplo. O preposto da Justiça do Trabalho, que chega lá e fala assim, não sei do fato, ele incide na revelia, na confissão daquele fato. E aquele pedido vai ser julgado procedente. E aqui tinha que ser da mesma forma. Né? Eu digo que eu precisava ver a aplicação dos preceitos da justiça na justiça civil como é feito na justiça do trabalho. Quem milita nas duas percebe nitidamente a diferença. Tem essa diferença. Claro. Né? Genilton, eu sei que você é um defensor realmente mesmo, né, desse combate a essa cultura do mero aborrecimento. Né? Mas você concorda também com o Rodrigo que é um certo reconhecimento da falência, né, de reconhecer esse direito aí por parte do tribunal? Bom dia a todos. Né? Eu faço minhas as palavras do Dr. Rodrigo, dizendo o seguinte, que a OAB, muito preocupada com isso, me incumbiu de, tenho mais de um ano, né, divulgar e levar esse combate ao Estado inteiro. Tanto assim que a gente rodou com o Dr. Alcides da Fonseca, o desembargador, e agora nós estamos também, já há um bom tempo, rodando pela segunda turnê, né? Hoje a gente encerra lá em Nilópolis, e com o Dr. Marco Dessoni. Bom, eu vejo que a coisa está mudando. A política do juizado, como disse bem o Dr. Rodrigo, seria diminuir um pouco. E está represando as demandas. Sim. Causas de pedido temos muitas. Sim. Agora, precisamos também saber fazer uma petição bem explicadinha, justificada. Nós precisamos muito disso. E o STJ, para nossa satisfação, além de já ter aplicado
né? Tem a jurisprudência do STJ, o professor muito bem vai explicar. Já temos de novo, né, professor? Agora, e ontem o evento nosso lá aqui no tribunal, sim, foi um sucesso, já está na página do próprio tribunal. E a OAB já pediu o cancelamento dessa súmula. Essa súmula não foi feita para isso. Uma coisa totalmente... Então, eles estão aproveitando e usando a súmula sem fundamentar. Evidentemente, como diz bem o desembargador Alcides, cancelando a súmula não quer dizer que o mero aborrecimento vai acabar imediatamente. Sim. Não é isso. Mas eles vão ter que fundamentar. E nós precisamos... Digamos assim, que a muleta dessas sustentações acaba caindo, né? Isso. Então, eu queria agradecer a presença e parabenizar o doutor Rodrigo pela iniciativa de trazer o professor Marco Dessone, que está viajando o Brasil inteiro, agenda lotada, e dá esse apoio. E melhores informações, ninguém melhor do que o doutor Marco Dessone para falar. Doutor Marco, então, é claro, né, o senhor vê também, como o doutor Rodrigo, essa recorrência, né, dessas empresas também como algo muito preocupante, né? Sim, as indenizações baixas, ou a inexistência delas, né, alegando o mero aborrecimento, estimula, né, as empresas, os fornecedores em geral, pessoas físicas e jurídicas, a permanecerem nessas práticas desrespeitosas com o consumidor. Porque o desrespeito está em colocar no mercado produtos e serviços com vícios ou defeitos, empregar práticas abusivas, né? Mas não só isso, em também resistir a resolver os problemas. Porque são dois momentos. Você adquirir alguma coisa que está com problema e precisa ser resolvido, e o segundo momento é você ter a inércia ou a resistência do fornecedor de sanar aquilo. Porque o Código de Defesa do Consumidor impõe os dois deveres, né? Os dois deveres legais: colocar no mercado produtos e serviços com qualidade, adequação, segurança, né? Agir com boa-fé e sanar os problemas que porventura surjam. Então, toda vez que há essa resistência ou essa inércia, né, por incompetência ou por má-fé, por descaso por parte dos fornecedores, o que acontece é que alguns consumidores vão procurar a justiça. Quando deparam com essa resposta do mero aborrecimento, isso é um estímulo aos maus fornecedores. E quando deparam em situações ainda melhores, com condenações, mas em valores pequenos, né, condenações por danos morais, mas em valores R$1.000, R$500, R$2.000, né, também há um estímulo, porque o valor é muito pequeno, às vezes em face do porte da empresa. Imagina uma empresa de telefonia que corriqueiramente, né, coloca aquele tipo de cobrança indevida na conta da pessoa, um serviço que ela não contratou. São R$3, às vezes, né, R$3 de um serviço não contratado, que para a gente não nos deixa mais pobre, nem ao mais humilde dos consumidores deixa mais pobre, mas deixa as empresas muito mais ricas. Porque R$3 tirados de mim ou de cada um de nós não é nada. Mas numa base de clientes de 1 milhão, de 2 milhões, de 3 milhões, são milhões de reais de enriquecimento ilícito. Verdade. Então, há que se condenar as empresas, e mais do que se condenar em danos morais, né, há que se condenar em valores que sejam punitivos, para que haja prevenção desse tipo de prática. Exemplares, né, professor? Tem que ser um exemplo. Tem que ser punições exemplares para que as empresas... o nosso livro caiu. Para que as empresas se sintam realmente atentas e não repitam esse tipo de prática. Bom, gente, nós teríamos muito mais do que falar, evidentemente, né? O assunto é maravilhoso. Eu quero aqui agradecer mais uma vez a OAB, né, na figura do Dr. Rodrigo, pela confiança de trazer, né, um profissional como o professor Marcos aqui, para a gente levar até você um pouquinho do que está sendo discutido aí pelo Brasil afora, né? É importante esse serviço. Agradecemos a OAB pela confiança no Grupo Diário. Agradecer ao professor também, né, por essa gentileza de estar aqui com a gente, batendo esse papo rapidinho. Ao meu amigo Genilton também, por ter esse empenho de levar, né, para o Estado inteiro todas essas discussões importantes. E, doutor Rodrigo, a casa é sempre sua. E obrigado pela confiança mais uma vez. A confiança foi conquistada ao longo de muito tempo com um excelente trabalho. Mas a gente é que tem que agradecer a receptividade
agradecer ao professor Marco Dessoni por ter nos prestigiado em Teresópolis. E quero dizer o seguinte, o Genilton, além de muito generoso com a nossa subseção de Teresópolis, ele é muito humilde. Porque ele fala que a gente que fez, que teve a iniciativa, o trabalho é dele. A gente, esse cara aqui que faz tudo, gente. Esse é a fera. A gente só abre a porta, né? Nossa porta, ele sabe que tudo que é para a advocacia, para a OAB e para o bem da sociedade, a gente vai estar sempre de porta aberta. Então, ele fala e a gente obedece. A gente abre a porta e recebe, ainda mais uma qualidade como é a do professor Marco Dessoni, que tem feito esse trabalho tão generoso também com a advocacia do Rio de Janeiro, né? Professor, parabéns pela sua contribuição doutrinária, muito importante mesmo. A gente está vendo o quanto está fazendo a diferença. Obrigado pela sua participação também, pela sua generosidade. Eu agradeço também essa oportunidade e quero agradecer não só ao Dr. Rodrigo da OAB de Teresópolis, mas principalmente ao Dr. Genilton Castilho, porque o Dr. Genilton é o verdadeiro responsável por essas jornadas jurídicas, né? Só na primeira jornada, né, na primeira turnê, como nós chamamos, eu fiz 15 palestras em 9 dias, coordenadas pelo Dr. Genilton, agora foram mais 4, e certamente haverá outras, porque há necessidade de disseminar a teoria do desvio produtivo do consumidor, que é pioneira no mundo, né, e que ela veio a lume em 2011, para a única obra científica que tem condições de combater, de enfrentar esse argumento que não se sustenta do mero aborrecimento. Então, nós somos muito gratos ao professor, ao Dr. Genilton e à OAB como um todo, à OAB Rio de Janeiro, pela oportunidade de disseminar isso, levar esse conhecimento aos advogados fluminenses. A gente é que agradece, professor. Bom, agradecendo mais uma vez a presença, né, do professor Marcos, do Dr. Rodrigo e do Dr. Genilton, e agradecendo também a você por ter acompanhado essa entrevista. Lembrando, se você perdeu algum detalhe da entrevista, não se esqueça, lá no nosso canal do YouTube você encontra ela completinha para você rever quantas vezes você precisar, tá bom? Daqui a pouco a gente passa a agenda do dia de hoje, né? Tem vários eventos acontecendo, vai ter palestra mais tarde, almoço, e daqui a pouco a gente volta também, né? Intervalo comercial rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta.